Metrópole Entrevista. Vamos falar com o Marcos Passos, superintendente da Transalvador. Marcos, bom dia. A pergunta que eu faço é que eu estou mostrando todo dia na televisão, ali bem em frente ao Shopping da Bahia, aquela bifurcação, aquela meia que loucura, que o cara vem da esquerda para passar para a direita, vem do Detran para passar para Magalhães Neto, enfim. Como é que se resolve aquele problema ali? O prefeito um dia me ligou, mandou um zap, e no WhatsApp ele dizia que iria fazer uma obra, que essa obra vai sair e vai acabar com isso. Me falou, foi o prefeito aqui, ele estava ouvindo o programa. Como é que vai? Acabei de passar por lá agora. E aí você vê carros vindo da esquerda para passar para a direita e carros vindo da direita para passar para a esquerda e aquele gelo baiano tamanho família. Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camille. Bom dia aos ouvintes da Metrópole. Mais uma vez, Zé Eduardo, prazer estar falando com você. É sempre bom a gente estar informando a população. Eu também passei por lá nesse instante, Zé Eduardo. E se vocês forem ver, é que eu não posso mostrar aqui, aliás, até posso. Eu tenho uma câmera aqui, ó, Zé Eduardo. Essa televisão aqui, ó, ela fica ligada aqui 24 horas na minha frente, justamente para a gente poder sentir aquele trânsito naquela região. Vamos lá. A população às vezes esquece um pouco sobre como era aquela região antes da vinda das obras do BRT, do trecho 1. Aquele congestionamento, Eduardo, quando tinha aqueles semáforos ali na frente do shopping, antigo shopping Guatemi, hoje shopping da Bahia, o congestionamento passava e ia praticamente até o Hospital Aliança. Então, com a vinda da estrutura do BRT, ele já deu uma melhorada, certo? As pessoas têm que entender também que estavam acostumadas também com o momento da pandemia, onde tinha 40% praticamente de veículos a menos nas ruas no ano passado. A cidade volta ao seu ritmo praticamente normal, certo? E faltam obras que são complementares ao BRT. O BRT foi entregue, quer dizer, a estrutura do BRT foi entregue, mas faltam obras, 2 obras ou 3 obras complementares. Uma delas é justamente a duplicação do pontilhão do Lipe. Por quê, Zé Eduardo? Quem vê de cima, como eu vejo aqui nas câmeras, a gente tem 4 vias que saem ali da Bonocor, sentido ali ao Corpo de Bombeiros, e 3 vias que vêm do BRT, da CM. Isso a gente são 7 vias. Chega lá na frente, elas reduzem para 5 vias e mais na frente um pouco 4 vias, onde você cita justamente esses prismas, né? O famoso gelo baiano. Ali foi colocado justamente para não ter aquela transição de quem vem lá da Bonocor, Corpo de Bombeiros, e transformar e transitar para o lado do sentido Tancredo Neves. Justamente aquele cruzamento que causava todo aquele transtorno naquela região. Assim que foi entregue a duplicação do pontilhão, a gente está falando de 4 vias hoje no pontilhão, vão ser 8 vias, a gente consegue distribuir o fluxo daquela região. Então, distribuindo o fluxo daquela região, tende-se a melhorar e o fluxo tem o sentido mais perene. Mas, além disso, Eduardo, eu até postei umas fotos esses dias, eu fiz uma visita com o Fabrício Miller, ele que já foi da pasta, e com o diretor Marcelo, para a gente achar uma alternativa enquanto esse pontilhão não fica pronto. A ideia do pontilhão, a previsão do pontilhão é ser entregue em dezembro, janeiro, certo? A gente sabe a dificuldade das empresas em função da pandemia de achar insumos, preços, enfim, subiram assustadoramente com relação à pandemia, mas a previsão da entrega é dezembro e janeiro. Mas antes disso, semana que vem, a gente vai estar apresentando uma alternativa que vai ficar até a entrega do pontilhão. E com essa alternativa, a gente vai melhorar e muito aquele fluxo ali. O que acontece, Eduardo? Existe um entrelaçamento. Existia um entrelaçamento naquela região. Hoje o fluxo ele é único. As pessoas ali hoje não podem ir para Tancredo Neves. Hoje as pessoas tendem e único e exclusivamente seguir o fluxo, ou você vai sentido paralela, ou você volta pegando viadutos rodoviários e volta para o Detran. Então, naquela agulha que tem ali logo abaixo da passarela, onde você fala do gelo baiano,
que tinham entrada, que era única e exclusivamente para ônibus, justamente para o ônibus não ter que fazer a volta lá na Tancredo Neves, na Tokstok, e voltar pela paralela, foi criada aquela agulha ali há muitos anos, justamente para aquele acesso apenas ser permitido para ônibus. Com as obras, foi autorizado também o acesso de veículos. Então, há um pouco daquele entrelaçamento ali, mas, Eduardo, a população, eu peço um pouco de paciência, a gente sabe que obras, elas são necessárias, às vezes causam um pouco de conflito ali no trânsito, mas eu peço paciência que, com certeza, com essa entrega do pontilhão, vai melhorar muito aquele fluxo da região. Além do mais, também, que não impacta nesse ponto que você está citando, mas é o mergulhão lá da Magalhães Neto. Então, aquele entrelaçamento também, quem saía da Tancredo Neves, que ou você pegava Magalhães Neto, ou você fazia aquele retorno por Costa Azul, ou fazia o retorno pela Tokstok para voltar pela paralela, não terá mais justamente pelo aquele mergulhão que vai liberar aquele fluxo daquela região. Às vezes as pessoas ou não estavam concentradas no trânsito, estavam na faixa direita, aí lembrava que tinha que vir para a faixa esquerda e causava um entrelaçamento naquele final da Tancredo Neves. Ô Marcos, então essas obras, Eduardo, oi. Interrompendo rapidinho, porque meu tempo hoje ele tá apertado, rapidinho. Ali bem em frente àquela duplicação do viaduto, em frente Atende Tudo. Vamos lá. Do Pontilhão. Do Pontilhão. Explica aí como é que vai ficar aquilo ali. Pronto, ali, Zé Eduardo, hoje a gente tem 4 faixas em cima daquele pontilhão. E se as pessoas lembrarem, tem uma faixa do lado direito que é uma faixa morta, que as pessoas saem ali do lado do shopping, que entram nessa agulha, ele segue o fluxo do lado direito, mas inevitavelmente ele tem que sair, porque tem uma faixa morta. Aquela faixa ela vai ser ampliada, dali ela sai a ampliação da ponte, né, no caso do pontilhão, e emendam com 3 faixas que vão sair na pista de baixo. Então, aquele pontilhão que hoje tem 4 faixas, eles vão ser transformados em 8 faixas. Então, libera todo aquele fluxo daquela região ali. Justamente aquele gargalozinho, que como eu falei, a gente sai de 4 faixas com 3 faixas, somos 7 faixas, e voltam lá na frente a ter 4 faixas, 5 faixas, porque uma morre no final. Então, a gente vai voltar a ampliar essas para 8 faixas, justamente para dar vazão àquele fluxo ali. A gente pede um pouquinho de paciência, a gente entende o desgaste das pessoas de estarem passando por ali, em momentos de pico. É um local que, como mostrei aqui, fica 24 horas em alerta às nossas câmaras e os nossos agentes. Implementamos 2 equipes de agentes naquele local, justamente para conseguir dar uma vazão, dar uma tranquilidade naquele trânsito, mas com a entrega das obras e com essa intervenção que a gente vai fazer agora, Zé Eduardo, a intervenção mínima que a gente vai estar apresentando para a cidade agora, na próxima semana, vai fazer um desvio, que algumas pessoas que transitam ali naquele trecho, vai poder passar direto e sair ali na paralela. Então, peço um pouquinho mais de paciência à população, entendo a insatisfação, faz parte, a gente está aqui justamente para tentar melhorar o trânsito, buscar melhorias para a região, mas também, Zé Eduardo, a gente tem que falar o seguinte, eu não podia deixar de falar, nos últimos 20 anos, o número de veículos na cidade de Salvador, ele praticamente triplicou. A gente está chegando a mais de 1 milhão de veículos na cidade. Se nos próximos 20 anos esse número aumentar nesse exponencial, não tem, Zé Eduardo, não tem obra, não tem viaduto, não tem mergulhão, não tem pontilhão que dê suporte à cidade. As pessoas têm que entender e aí cabe à prefeitura e também ao governo do estado, melhorar cada vez mais a mobilidade da cidade, como vem melhorando. O BRT é uma obra justamente para melhorar. Tem o metrô, vem o VLT, então vem diversas alternativas de mobilidade para a cidade, porque se as pessoas também não entenderem que a busca do modelo de um transporte alternativo, de uma melhoria da mobilidade para a cidade, Zé Eduardo, em algum momento ela vai travar. Então, não existe cidade, eu não estou falando só de Salvador, não existe cidade no mundo que comporte uma quantidade de veículos crescendo no exponencial que Salvador vem crescendo. Como eu falei, a gente está quase 1 milhão, mais de 1 milhão de veículos na cidade, passando por obras. Salvador é uma das capitais, é a primeira capital com maior obra de mobilidade no Brasil. Então vai ter um impacto, vai ter um impacto no trânsito, até que as obras sejam entregues. Então a gente está falando de uma cidade que tem um maior canteiro de obras de mobilidade, uma cidade que tem mais de 1 milhão de veículos,
Então, uma cidade que tem buscado alternativas, sim, de mobilidade e melhoria de transporte público. Como eu citei, o metrô, o BRT, o VLT, ciclovias que a gente vem ampliando na cidade, já chegamos a mais de 310 quilômetros de ciclovias, que em 2013 eram apenas 30 quilômetros. Então, estamos buscando, sim, alternativas para que o cidadão possa transitar com maior fluidez na cidade de Salvador. Bom, Camille Martins tem uma pergunta para o Marcos Passos, da Transalvador, em relação ao Caminho das Árvores, multa. Vamos lá, Camille. Pois é, Zé, um assunto que desesperou muitos motoristas aqui em Salvador. Bom dia novamente, Marcos. Bom Em dia, relação às multas que foram aplicadas na fila da vacinação. A gente recebeu algumas denúncias, ouvintes inclusive trouxeram provas de que fiscais estavam multando os motoristas que estavam utilizando o telefone na fila da vacinação. Queria saber como é que anda essa situação, foi resolvido, esses fiscais foram identificados, como é que está essa situação? Vamos lá, Camille. A gente tem que deixar bem claro que, independente de fila ou não, o motorista ele é proibido usar o celular. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro. Então, a gente está lá, ele está para fiscalizar. Então, a partir do momento que o cidadão ele usa o celular numa fila, em qualquer movimento de veículo, ele pode ter um descuido e causar um acidente. É natural, as pessoas vão criticar, não, mas está na fila, mas está no Código de Trânsito Brasileiro. Então, ele não pode prevaricar, ele tem que atuar, certo? A gente, sim, identificamos o agente, conversamos com ele para entender a situação, foi explicada. Tiveram 2 casos, se eu não me engano, não tiveram tantos casos assim como foi noticiado, a gente teve 2 casos, mas deixar bem claro que pelo Código de Trânsito Brasileiro é proibido o uso do celular em qualquer tipo de ação que o motorista esteja no volante. Então, foi identificado, enfim, o motorista ele foi multado. A gente pede à população que evitem o uso do celular. O uso do celular hoje é uma das causas dos índices de acidentes no trânsito na cidade. É um dos motivos de acidente no trânsito na cidade. Além da velocidade excessiva, o uso do celular. Tem se melhorado muito, a população tem tido consciência sobre a sua responsabilidade no trânsito, tanto que as multas nos últimos anos caíram em quase 50%. Isso mostra que, através de fiscalização, através de educação no trânsito, a gente tem atuado forte e também a população tem tido consciência da sua responsabilidade no trânsito. Então, para você ter uma ideia, se a cidade reduziu em quase 50% o número de multas de infrações no trânsito, isso quer dizer que o nosso trabalho está sendo bem feito e é que a população também está tendo consciência de sua responsabilidade no trânsito. Outro detalhe importante, bom, eu acho que tudo bem, é lei, mas a gente está vivendo aí uma fase de pandemia de que a Transalvador, principalmente os agentes, deveriam ter pelo menos o bom senso. Se eu estou numa fila parado para tomar a vacinação, tomar multa eu acho pesado demais. Porque multa já é uma coisa castigante, já é punição. Né? Você já está punindo um cara que está ali na fila, mas que, eu vou ficar na fila fazendo o quê? Então eu acho que é lei, mas eu acho que poderia ser de uma outra forma. Esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa. Se for colocar tudo na lei, ninguém anda aqui nessa terra. Se você for pela linha dura de lei, não tem que. O que a gente vai fazer é nada. Nada, a linha dura de lei. Lei por lei. Político não vai andar, eu não vou correr. Lei por lei. Lei é para ser cumprida, óbvio. Mas como a gente está numa pandemia de 2 anos, Marcos, e eu estou numa fila com meu filho, não vou pegar um celular? Bom, enfim. Eduardo, tá. Enfim, vamos falar de carga. Enfim, vamos falar de carga e descarga. Vamos falar de lei, sim. Já que é para se cumprir a lei que você acabou de dizer. Vamos falar de lei, né? Lei. Essa lei ela não é cumprida aqui de jeito algum. É sim. Carga e descarga? Sim. Carga e descarga, ela é cumprida sim. Tanto que a gente notifica, a gente faz remoções de veículos. Agora, Zé Eduardo, nós não estamos na cidade 24 horas o tempo todo. Nós não conseguimos estar onipresentes. Então, a cidade é uma cidade ampla, é uma cidade com com 170 bairros. A gente sabe, sim, os pontos críticos que a cidade tem com relação à carga e descarga. A gente monitora muito essas situações. A gente, por sinal, hoje,
A gente hoje já teve, enfim, pelo horário, a gente fez uma vistoria a pedido da Associação do Comércio, dos comerciantes do comércio, do bairro do comércio, justamente para eles pedindo para a gente intensificar as ações lá com relação à carga e descarga. Agora, Zé Eduardo, não adianta, como você falou de leis, não adianta ter as leis mais rigorosas do mundo, não adianta a gente ter a quantidade de fiscais espalhados na cidade inteira, se a população não tiver consciência. A gente tem a gente tem sim a nossa responsabilidade, tem. Nós somos um órgão de fiscalização, um órgão de ordenamento de trânsito, um órgão que está lá para cuidar do cidadão. A Transalvador, ela cuida do cidadão, no momento que ela impede que um cidadão faça uma imprudência no trânsito, no momento que a gente faz qualquer tipo de educação no trânsito, a gente está fazendo com que as pessoas tenham consciência da vida, mas não adianta a gente investir milhões e milhões de educação no trânsito, não adianta a gente contratar milhares e milhares de agentes de trânsito se a população não tiver consciência. É aquilo que você falou. As leis estão para ser seguidas, estão lá, a gente não pode também ser rigoroso, quer dizer, rigoroso, é difícil você falar de ser rigoroso quando a gente fala de lei, ainda mais quando a gente fala de trânsito, mas a população tem que ter consciência também. Então, não adianta, como citei, termos as melhores ferramentas, os melhores agentes, as melhores equipes de fiscalização, se a população não tiver consciência. A cidade de Salvador é uma cidade muito grande. Você mesmo sabe, a cidade de Salvador é uma cidade pobre, que depende muito do comércio informal, depende muito dessas atividades menores. Mas não, a população também tem que ter consciência dos seus direitos e sua responsabilidade no trânsito. Então a gente fiscaliza sim, certo? E fiscaliza muito essa parte de ordenamento do trânsito, principalmente de carga e descarga, mas não estamos na cidade em todos os locais ao mesmo tempo. A gente pede que esses locais onde tem uma incidência maior denuncie. A gente tem o NOA Cidadão, que é um aplicativo que tem um contato direto aqui com o nosso NOA, certo? Que o cidadão ele pode baixar e informar através de fotos os locais onde tem essa maior incidência, que a gente tem montado operações sim. Então, pra você ter ideia, Zé Eduardo, o que a gente chega aqui de denúncias de estacionamento irregular em porta de garagem. Às vezes as pessoas não conseguem sair de casa, às vezes as pessoas querem ir para o hospital com emergência, levar um filho na escola e se depara com um carro estacionado na porta da garagem. Isso é falta de consciência? Aí a Transalvador vai lá e faz a remoção do veículo. Ah, não, porque a Transalvador foi muito rigoroso. Como é que é muito rigoroso? Não existe time, não existe... A lei ela não fala de tempo, ela fala de ação. Se uma pessoa tiver com a necessidade urgente de levar uma pessoa para o hospital e se depara com um veículo estacionado na porta de sua garagem, isso não é uma irresponsabilidade? Será que a pessoa não está vendo que lá tem uma placa de lá de proibido estacionar? Então, Zé Eduardo, a população tem que... Eu vou passar ali, viu, Marcos? Marcos, eu vou passar ali no viaduto aqui, meu nome, o novo aqui, ó. Esse que você desce Pernambués e vai pegar... você pega Pernambués, vai descer ali para pegar o comércio, calçada. A Via Expressa. Vou fazer uma foto e vou mandar para você. Eu vou mandar aqui para Metrópole. Vou colocar no programa de Laro, que é mais próximo. Ou até mesmo... Você fala o quê? Do Mercado do Peixe, Zé Eduardo? Ali. Ali pode caminhão? Naquela região. Aquela região tem caminhão. Ali você tem locais apropriados para fazer carga e descarga. Eu lembro que quando eu fui secretário da CEMOP, ali a gente tinha uma dificuldade muito grande, e principalmente, aí não quero entrar na outra secretaria, mas alguns caminhões chegavam de outras cidades para vender o fruto, o pescado ali na frente, prejudicando os ambulantes do mercado. E a gente fez ações justamente na época com o Fabrício Milha aqui. A Fabrício Milha, na época, como superintendente, fez algumas notificações, fez algumas remoções, e a gente tem intensificado, sim. Agora, a gente pede também atenção ali, tem muita área de atacados ali, de frutos do mar. Mas, Eduardo, eu vou falar com a equipe, sim, eu tenho equipe própria, justamente naquela região. A gente está atendendo aquela parte do comércio, aquela parte da Feira de São João aqui. Agora, a gente Marcos, tem feito ação conjunta. As empresas de cerveja, desculpe lhe cortar, que eu vou até pedir para a Camille ligar para você com um pouco mais de tempo, a gente ter horas para conversar, porque o programa já vai estourar aqui. Tem uma coisa que é impressionante.
As Empresa empresas de de cerveja. cerveja Verdade. botam Isso é pra verdade. quebrar. Eu vi uma empresa de cerveja dar uma contramão na graça pra parar. Não acontece nada. Não acontece. Por mais Eu que não vocês vou, queiram que eu não lute, que vou, mude. eu não vou generalizar aqui, Zé Eduardo, até porque, enfim, quando a gente generaliza, a gente coloca todo mundo no mesmo cesto. Mas a gente tem sim visto algumas. Eu não sei se é empresa de cerveja, distribuidora, enfim, quem quer que seja, faz parte da mesma cadeia de venda. E alguns realmente eles ultrapassam a razoabilidade. A gente tem notificado em muito caminhões de cervejarias estacionados em ciclofaixas, certo? Que é um absurdo hoje. Você tem uma parada numa ciclofaixa, você impede de um ciclista poder andar com segurança, forçando a ele a transitar no meio da rua, causando ou consequentemente causando um acidente, levando à morte. Então a gente tem se pontuado em algumas áreas da cidade que a gente tem visto um pouco de desrespeito desse nicho de mercado e a gente tem atuado sim, Zé Eduardo. A gente tem atuado e espero, Zé Eduardo. Eu sou um cara que eu aceito as críticas, certo? E sempre é bom que a população informe onde está tendo isso. A população também faz parte desse processo. A população nos ajuda em muito a identificar, como eu citei. Ó, A gente não consegue ter olhos para a cidade inteira, mas a população sempre ajuda passando essas fotos. Se você puder passar essas fotos, Eduardo, nos ajuda muito também. bote um agente seu aqui, entrando em Pernambués. Você vai ver a quantidade de caminhões. 8h30 da manhã, 8h40, 10h30. Parando, para mesmo e você que espere. E você que espere atrás. Bote um agente seu aqui. Bote assim Aí um na mês. entrada da rádio está tendo uma requalificação da praça. Não sei se já foi entregue. Sim. Eu acho que ainda não. Sim. Deve estar Não, não foi entregue, não. não foi entregue, não. Não. E aí realmente está tendo um pouco de prejuízo com relação a essa. Mas eu vou colocar, Zé, eu vou fazer um monitoramento aqui. Eu tenho até uma câmera aqui voltada para essa praça também. Então olha aí Eu vou para ver. pedir Se para não as tiver equipes. agora, é muita Eu vou sorte. pedir para as equipes. Eu vou pedir para as equipes dar uma monitorada aí nessa região também. Valeu, meu amigo. Um abraço para você, tá? Muito obrigado aqui pela entrevista. Eu vou pedir a Camille Martinho para que ela te ligue daqui a uma semana, 15 dias, 20, para a gente ampliar essa entrevista, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o trânsito. Pode marcar, Zé Eduardo. É importante, a gente sempre trânsito, a gente sabe que trânsito é um assunto um pouco polêmico, né? Que as pessoas criticam, as pessoas opinam, enfim. Mas é importante a gente sempre estar passando para a população o que a gente vem trabalhando, o que a gente vem fazendo, e não é por isso que Salvador foi uma das poucas cidades no mundo a reduzir o número de mortes em mais de 50%. Isso mostra que o trabalho está sendo feito, mas também não adianta, como citei, não adianta investirmos, colocarmos fiscalização sem ter a consciência da população. Obrigado. Mas obrigado, Zé Eduardo, mais uma vez pela oportunidade e estou sempre à disposição. Um abração, Marcos. Tchau, tchau.